Bom dia, minha gente querida. Hoje a gente vai continuar conversando sobre alimentação e prevenção de doenças, sobre alimentos e prevenção de doenças. Mais especificamente, eu vou te explicar por que isso daqui, cenoura, é talvez um dos melhores alimentos que tu consiga comer para prevenir doença do coração, para prevenir doença cardiovascular. Por que isso daqui e como isso daqui previne que tu tenha doença do coração. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Eu falo sobre coisas que tu pode fazer no teu dia a dia para ter uma vida mais longa, isso é morrer mais tarde, viver mais tempo. E dentro dessa tua vida, dentro desse teu tempo de vida, tu aumentar o máximo de tempo possível que tu passa com saúde, sem debilidades, sem as diferentes doenças que a gente associa com ficar velho. Empurrar o desenvolvimento dessas doenças lá para o máximo do teu futuro que a gente conseguir, para te aproveitar o máximo de tempo possível com saúde. Disso, a alimentação saudável é um dos grandes pilares que a gente tem para construir um envelhecimento saudável. É um dos pilares em que a gente constrói um envelhecimento saudável. Alimentação saudável, atividade física, saúde mental e prevenção de doenças. Dessas 4 coisas, talvez a alimentação saudável seja a principal coisa que a gente consiga pelo menos começar. É muito simples tu mudar coisas pequenas na tua dieta para te começar a colher benefícios de uma alimentação saudável e ganhar mais tempo de vida no futuro. Se tu quer fazer pouca coisa e viver muito mais, então uma das coisas que tu consegue fazer para que vai te dar menos esforço e mais benefício para viver mais tempo, viver melhor, é a prevenção de doença do coração, a prevenção de doença cardiovascular. Doença cardiovascular é a coisa que mais mata todo mundo em qualquer lugar sempre. Eu te digo com 70% de certeza, eu não sei que idade que tu tem, mas eu tenho 70% de certeza que tu vai morrer de doença do coração, ou de AVC, ou de infarto, porque é a doença que mais mata no mundo. Então, tu diminuindo a tua tua incidência disso, tu diminuindo a idade, tu aumentando a idade, tu empurrando lá para frente o desenvolvimento de doença do coração, tu consegue facilmente comprar 5, 10, 15, 20, talvez 30 anos de vida com saúde. E para isso, a gente já sabe, já tem muito tempo, que prevenir doença do coração está muito ligado tanto a hábitos de vida diários quanto a tua alimentação. E dentro da alimentação a gente tem várias coisas específicas para falar sobre isso. Existem livros enormes falando sobre alimentação e prevenção de doença do coração. Eu resolvi pegar para falar para vocês sobre uma coisa específica que eu tirei da Diretriz Brasileira de Prevenção de Doença Cardiovascular, que é o consumo de carotenoides. O mais comum, beta-caroteno, que é uma coisa que tem bastante na cenoura, mas tem também em diferentes outros vegetais, laranja, tomate, couve, espinafre, todas essas coisas têm beta-caroteno. E eu vou te explicar por que comer uma cenoura pode prevenir doença do coração. Como é que isso funciona e se isso funciona para ti. O que acontece? O grande nutriente dentro da cenoura que eu estou comentando agora são os carotenoides, que na verdade são uma classe de nutrientes. São mais de 600 nutrientes diferentes que eles se enquadram numa coisa que está sendo muito estudada hoje em dia, que se chama fitonutrientes. Esses são nutrientes que não têm um efeito no teu organismo de gerar energia. Eles não vão ser consumidos para ser quebrados em energia para teu coração continuar batendo e etc. Esses nutrientes, quando tu consome eles são absorvidos e eles têm dentro do teu organismo uma função quase hormonal. Eles vão para diferentes áreas do teu corpo e no caso dos dos carotenoides, eles vão tanto para o teu cérebro, quanto para o teu olho, quanto para o teu fígado, quanto para a gordura, quanto para os teus vasos, quanto para o teu coração. E eles estimulam diferentes processos dentro das tuas células, diferentes processos celulares que ou aumentam a chance aumentam diferentes processos de prevenção que previnem doenças ou diminuem processos que causam dano celular. Então, de qualquer forma, esses nutrientes que tu vai consumir eles não vão te gerar energia nenhuma, mas eles vão modular
o funcionamento da tua célula e eles vão estimular com que a tua célula seja uma célula mais saudável ou eles vão estimular que a tua célula seja uma célula menos saudável e que ao longo de uma vida de 20 e 30 anos seja uma célula mais propensa a desenvolver doenças, tanto doença do coração, quanto diabetes, quanto alguns tipos de câncer. Os carotenoides são mais de 600 nutrientes que só a gente conhece, a gente estuda só alguns deles. São os que têm maior quantidade em alimentos como cenoura, ou laranja, ou tomate, que tem diferentes efeitos em diferentes partes do corpo. Eu podia falar um vídeo falando só sobre carotenoides e a pele, só sobre carotenoides e o olho, mas eu quero fazer para... Hoje a gente vai falar sobre carotenoides e prevenção de doença do coração. Por que consumir cenoura vai te prevenir de doença do coração? Assim, eu tô com minha colinha aqui, para mim não esquecer de falar nada para vocês. O carotenoides o teu corpo não produz, então tu vai tirar ele da tua alimentação. E eles viram que em diferentes estudos populacionais, quanto maior era a ingestão desses carotenoides, quanto mais carotenoides as pessoas consumiam, seja ele pela cenoura ou pelos outros alimentos, menor era a incidência de doença cardiovascular. Então essas pessoas, quanto mais carotenoides elas comiam, menos doença do coração elas desenvolviam. E daí foram tentar entender por que isso acontece. E estudaram bastante isso nos últimos 20 anos e a gente tem um entendimento muito bom de por que isso acontece. Mas para isso eu preciso que tu entenda um pouco como é que a doença do coração acontece, o que é a doença do coração, o que é a doença o que é infarto, o que é AVC, por que isso acontece no teu corpo, para te entender por que uma molécula tão simples previne tantas doenças e vai te trazer tanto benefício. Muita coisa se fala, carotenoides eles são bons para o teu corpo porque eles são antioxidantes. Isso é verdade, eles são bons para o teu corpo porque eles são antioxidantes. Só que falar que uma coisa é antioxidante virou uma coisa tão banalizada hoje em dia, tudo é antioxidante e é bom porque é antioxidante, e isso ignora toda a complexidade de funcionamento do teu corpo. O teu corpo é muito mais complexo do que tu achar que por uma coisa ser antioxidante ela vai te fazer bem só te fazer bem. Falar que uma coisa é antioxidante e dizer que ela é boa só por causa disso é tu ignorar todos os processos celulares e toda a complexidade que tem dentro do teu corpo. E eu já reclamei disso no vídeo que eu fiz sobre mirtilo. Eu fiz um vídeo falando sobre por que mirtilo ou blueberry previne contra doença, contra demência ou mal de Alzheimer. E muita gente reclamou do vídeo do mirtilo porque eu falei de uma coisa que às vezes é de difícil acesso, é difícil encontrar e às vezes é um pouco mais caro. Isso vai contra tudo que eu oriento e que eu falo quando eu falo sobre prevenção saudável, porque prevenção de doenças, porque prevenção de doenças não precisa ser caro, não precisa ser difícil e é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Por isso eu resolvi falar da cenoura, porque mirtilo, eu vou deixar o vídeo sobre mirtilo aqui se alguém quiser ver. Ele é uma fruta que previne muito sobre de demência e doença de Alzheimer, só que não é a única coisa que tu pode fazer. Então, se tu não conseguir encontrar mirtilo onde é que tu mora, tem mais coisa que tu pode fazer para ter uma vida mais saudável. Uma delas é comer cenoura. Mas enfim, eu divaguei. E lá eu já reclamei sobre antioxidantes. Então, mas a cenoura ela é antioxidante. Como é que isso funciona no teu corpo? Ser antioxidante não quer dizer muita coisa. Diferentes processos no teu corpo são pró-oxidantes, pró-inflamatórios ou são menos oxidantes, menos inflamatórios. E não necessariamente eles são ruins. A maioria deles é ruim, mas não necessariamente eles são ruins. O processo de oxidação celular é um processo importante na prevenção de câncer. Então, muito antioxidante em algumas pessoas pode estimular o desenvolvimento de câncer. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo ainda.
Então, não é só porque uma coisa é antioxidante que ela é boa. No caso da cenoura e da doença do coração, tá? O que acontece no teu vaso, na tua artéria, para te ter uma doença do coração, para te ter infarto, para te ter AVC? Quando tu nasce, a tua artéria ela é lisinha, mas ela é feita de várias camadas. A camada mais perto de contato com o teu sangue é o que a gente chama de endotélio. Então é uma camada protetora, é como se fosse um escudo que separa o teu sangue para ele fazer as coisas dele e ele continuar fluindo do restante do teu corpo. Né? E esse endotélio, ele tem dentro da parede dele diversas moléculas que vão lidar dentro do sangue, que vão ajudar ou dificultar o sangue de fluir do jeito que ele deveria. Então, o endotélio talvez seja a estrutura mais vulnerável do nosso corpo. O que vai gerar no futuro desenvolvimento de infarto ou desenvolvimento de AVC são os danos que vêm acontecendo nesse endotélio desde que tu é mais jovem. Ele começa a formar danos quando tu tem 20, 30 anos e acumulando danos nesse endotélio é uma cascata muito grande de dano e de machucar o endotélio e machucar esses vasos e machucar as tuas artérias, que no final vai gerar placas, ou que a gente chama de aterosclerose, isso é entupimento nas artérias, e esses entupimentos vão ser ou crônicos, que cada vez vão fechar mais o teu vaso para impedir que o sangue flua da maneira que ele deveria, ou os entupimentos vão já ser crônicos, mas eles vão ter um segundo entupimento agudo. Essa placa de ateroma rompe e ela desenvolve um infarto ou um AVC. Então, a base para te prevenir essas doenças e por que uma coisa tão simples consegue prevenir tantas doenças importantes é a prevenção da ateromatose, a prevenção do desenvolvimento de placas de ateroma. E tudo que a gente fala para prevenção de doença do coração é para prevenção da formação de placas de ateroma. A pressão alta é uma coisa que machuca muito esse endotélio, machuca muito essa célula e vai vai estimular o desenvolvimento dessas placas. O colesterol alto, que é outra coisa que a gente fala, é uma das chaves no processo da geração de placas de doença do coração. Então, o colesterol mais alto vai estimular a geração de mais placas. Diabetes, o açúcar alto no sangue, ele é diretamente tóxico para o endotélio. Então, ele vai machucar o endotélio, ele vai estimular a geração de placas. Cigarro também é diretamente tóxico para o endotélio e vai estimular a geração de placas. Então, todas as coisas que a gente fala de prevenção têm como ideia diferentes áreas de prevenir uma coisa comum, que é o desenvolvimento de placas de ateroma, placas dentro do teu vaso que vão entupir a tua artéria. É nesse processo, nesse grande processo, que entra os beta-carotenos e os carotenoides. São vários carotenoides, eu vou falar especificamente do beta-caroteno para vocês, porque já está em 3 minutos e eu não tenho tempo para falar sobre todos eles. O que acontece? O desenvolvimento de doença do coração, de placas de ateroma nas artérias, de entupimento das artérias, tem um componente muito importante inflamatório. Só que, de novo, é um componente inflamatório específico dos vasos. São pequenas alterações que acontecem no funcionamento dessas células do endotélio que geram um estímulo de inflamação. A inflamação no teu corpo é um jeito dele se defender. Se tem uma bactéria infeccionando em algum lugar no teu corpo, ele gera inflamação porque a célula inflamatória vai lá para atacar essa bactéria. Se surgir um câncer no teu corpo, esse câncer vai ser atacado com as células da inflamação. Para vocês terem uma ideia, a molécula que chama as células de defesa para machucar o endotélio, para machucar o vaso que vai gerar a doença do coração, chama fator de necrose tumoral alfa. Então, um fator que estimula a necrose de tumores. Então, porque ele foi mostrado pela primeira vez que ele era um fator que ele surgia para as células de defesa atacarem os tumores, para diminuir a incidência de câncer. Então, como eu disse antes, inflamação nem sempre é ruim.
Mas no vaso, o que acontece é diferentes coisas que estimulam o dano, e sua própria idade pode estimular o dano desses vasos, eles vão fazer com que as células do endotélio larguem estímulos inflamatórios no teu corpo e estimulem a inflamação desses vasos. Então, tu diminuir a inflamação desses vasos é uma coisa que tu pode fazer para prevenir doença do coração. E isso tu faz de diferentes formas, protegendo das outras diferentes coisas. O que os carotenoides fazem, o beta-caroteno faz, é nesse primeiro processo de estimulação da inflamação dentro da parede do vaso, quando o vaso dá o primeiro sinal de que ele não está se sentindo bem e de que ele quer que inflamem para tentar corrigir ele, que é um grande erro no funcionamento do teu organismo, porque ele não está doente, ele está bem, é uma resposta a diferentes fatores agressores, uma resposta à pressão alta, uma resposta ao colesterol alto, uma resposta ao diabetes, uma resposta ao cigarro, uma resposta a diferentes outros fatores que agridem. Então essa agressão, nesse sentido, o epitélio tentando se resolver, tentando se ajudar a se defender, vai gerar mais danos e é isso que vai gerar o entupimento. Os carotenoides, eles são moléculas lipossolúveis, então tu consome eles e eles vão se armazenar tanto no teu colesterol quanto no teu fígado, que teu fígado tem células que guardam essas substâncias, quanto na gordura do teu corpo. Então eles ficam ali, tu tem um banco de carotenoides de beta-caroteno disponível. E o beta-caroteno ele tem mais de uma função, na verdade, porque ele tem essas funções específicas que o beta-caroteno faz, e o beta-caroteno é uma provitamina, um pró-hormônio. Ele é precursor da vitamina A, que é uma vitamina muito importante para a visão e para o colágeno, para diferentes partes do corpo. E ele é um precursor do ácido retinóico. Então, o beta-caroteno vai ser transformado em ácido retinóico, que, se eu não me engano, o ácido retinóico é o padrão ouro para a prevenção da pele. Por isso que falam tanto sobre carotenoide, vitamina A, para a prevenção de envelhecimento cutâneo. Eu tenho no e-book que eu fiz, no livrinho de como não ficar velho, eu tenho uma página só sobre prevenção de envelhecimento da pele. Ficou bem legal. Tem o link para baixarem se quiserem. Agora, o que acontece? Eu vou falar sobre o efeito do beta-caroteno, mas ele é metabolizado no teu corpo e ele vai agir em diferentes áreas e ele vai fazer muita coisa dentro do teu organismo. É como se tu estivesse tomando um hormônio saudável, assim, para o estímulo de diferentes processos celulares benéficos em diferentes áreas do teu corpo. Na célula do endotélio especificamente, que é o que eu estou falando para vocês, o primeiro chamado, que é chamar a primeira célula para estimular a formação desse dano celular, o primeiro chamado é isso que o beta-caroteno protege. Ele diz, não precisa vir defender que na verdade está bem. Então, quanto mais beta-caroteno que tu consome, quanto mais carotenoide tu consome, tu vai ter mais dessa substância, dessa molécula indo lá no teu vaso, porque tu tem muito vaso, tu vai ter mais dessa substância indo lá e tu vai ter mais substância protegendo e impedindo que a célula do teu endotélio, de uma maneira errada, comece essa cascata de dano celular. Uma vez que essa cascata começa, e aí isso que é tão interessante do beta-caroteno, porque tudo isso que eu falei para agora é tipo antes de começar a dar o problema, ele previne com que o problema comece a surgir. Só que todo esse estímulo de recrutamento celular, ele vai acabar acontecendo e não tem quantidade suficiente de beta-caroteno que consiga resolver isso. Então, o interessante do beta-caroteno é que ele não age só nesse primeiro processo, nesse primeiro dano que acontece, mas ele protege mesmo se tu já tem
doença do coração se tu já tem algum grau de entupimento das artérias. Isso tem diversos estudos que explicaram, que testaram, que mediram o grau de entupimento e que acompanharam, e tem muita coisa estudada sobre isso. Mas o que eles acham que acontece é um fator muito importante para essas placas, depois que elas já começaram ali, que a cascata de dano já começou a acontecer. Uma das coisas muito importantes que acontecem tem a ver com o colesterol, por isso que a gente se preocupa tanto com o colesterol. O colesterol ele tem um efeito tanto de deposição de gordura quanto um efeito pró-inflamatório. O que acontece é, para o colesterol entrar no vaso e causar uma piora desse entupimento, ele tem que ser oxidado. Então o colesterol ruim, que é o LDL, ele é oxidado e ele vai se depositar nesses vasos e ele vai piorar o entupimento. Então, isso é um dos processos que gera uma reação em cadeia, porque daí isso vai piorar o entupimento, isso vai gerar mais LDL, que seja mais colesterol ruim seja depositado, e isso vai gerando uma cascata que depois culmina com um infarto, com um AVC. O que o beta-caroteno faz é ele previne essa etapa importante para o colesterol entrar dentro do vaso. Ele previne a oxidação do colesterol LDL, ele previne que o colesterol entre dentro do teu vaso para causar esse entupimento. E isso é um dos grandes fatores que fazem com que o consumo de beta-caroteno continue sendo benéfico, mesmo em quem já tem algum grau de entupimento das artérias. Agora, isso é o efeito que os carotenoides, que o beta-caroteno tem ali na parede do teu vaso, que é uma das coisas que uma das moléculas que tem dentro da cenoura fazem no teu corpo, que é um dos passos importantes da prevenção de doença cardiovascular. Agora, eu te falei que ela é uma molécula lipossolúvel, que ele se estimula e que ele se deposita não só no teu colesterol, mas também no fígado, mas também na tua gordura. Tem estudos mostrando que na gordura, isso é no tecido adiposo normal do teu corpo, que talvez seja o tecido mais hormonalmente ativo, biologicamente ativo, que ele é um tecido hormonal, que a gente estuda isso muito pouco, está começando a se mostrar isso, que a quantidade de gordura que tu tem no teu corpo, se ela é uma gordura metabolicamente ativa, ela vai te fazer mais mal e ela vai gerar mais processos celulares danosos no teu corpo, e vai estimular, faz o contrário do que os fitonutrientes fazem, ela estimula dano no teu corpo. O que acontece é o acúmulo desses beta-carotenos, desses carotenoides dentro da tua gordura, ele parece ter um processo de prevenção desses processos danosos. Ele diminui o grau de ativação, de inflamação, e ele diminui o grau de que essas coisas fazem mal. E isso tem um efeito muito interessante, tanto na prevenção de diferentes doenças metabólicas. Tem estudos mostrando diminuição da sensibilidade, aumento da sensibilidade à insulina, diminuição do nível de glicose, prevenção de diabetes, prevenção de síndrome metabólica, associados, quanto mais proteção, associados a uma maior prevenção, ao maior consumo de carotenoides. E tem alguns estudos associando também isso à prevenção de diferentes cânceres e a prevenção de catarata. Eu consigo fazer um vídeo falando só sobre todos os alimentos que previnem catarata. Se vocês quiserem um vídeo sobre prevenção de catarata, problema dos olhos, problema da visão, eu posso fazer um vídeo, só comenta aqui se vocês vão gostar de ver de um vídeo sobre isso. Agora, qual que é a parte importante do consumo de carotenoides? Eu falei muito sobre a parte importante, tudo isso é importante, mas eu falei muito sobre o consumo de carotenoides, e eu falo muito carotenoides, mas quando eu falo para vocês sobre o que vocês têm que consumir, eu não falo que é para tomar carotenoides, eu não falo que é para consumir suplementação de carotenoides. Não é para consumir com suplementação de carotenoides. Tem pílula de beta-caroteno, e não é para consumir, não é. Eu falo para vocês que é para comer cenoura. Um amigo meu me perguntou quantos gramas de vitamina C ele tinha que tomar por dia para prevenir gripe e resfriado. Eu respondi duas laranjas para ele. Porque, assim, o que acontece?
Eu tenho dois problemas com suplementação, né? O primeiro problema é que dentro de uma cenoura tu não tem só beta-caroteno, são 600, falando só sobre carotenoides, são 600 carotenoides. Tem alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-critoxantina, licopeno, luteína, zeaxantina, beta... tem um monte de carotenoides diferentes que tem dentro da cenoura que não... que tu consome eles junto e que tu não tem isso na proteína isolada, no consumo isolado. Isso são coisas que a gente descobriu nos últimos 5, nos últimos 10 anos. Eu sei lá o que tem aqui dentro de benéfico que vai ser descoberto como uma molécula muito boa nos próximos 10, nos próximos 20 anos. Então, aqui com alimentação, tu não está consumindo um nutriente. Tu não come cenoura para consumir beta-caroteno. Tu come cenoura porque cenoura tem vários nutrientes, vários fitonutrientes que vão estimular o funcionamento mais saudável do teu organismo. Isso é um dos fatores. Então, tu consome muito mais coisa melhor com a tua alimentação do que tomando um comprimido de uma suplementação de um nutriente por dia. São 3 coisas. A segunda coisa é, tu nunca sabe o que tem dentro desses suplementos. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que é para te vender suplementos é muito mais fácil do que para te vender remédios. Medicamentos são muito mais controlados e tu precisa de autorizações muito mais difíceis de se conseguir. Para te vender suplementos é muito mais fácil e a fiscalização ela é muito mais menos rigorosa. Nos Estados Unidos, que já é tudo é muito mais rigoroso sobre isso que aqui no Brasil, eles fizeram um levantamento sobre diferentes suplementos. Isso eles descobriram, de 100% dos suplementos, eles descobriram 30% não tinha o nível a quantidade da substância que eles estavam vendendo, no nível que eles estavam vendendo, isso eles estavam vendendo menos da mesma substância que eles falavam que eles vendiam. E eles descobriram que 30%, 40% dos suplementos não tinham a coisa que eles falavam que tinha. Eles não tinham a coisa que eles vendiam como tendo um suplemento de beta-caroteno, 20 mg de beta-caroteno, 1/3 dos negócios ali no mercado, eles não têm beta-caroteno. Eu sei que a cenoura tem beta-caroteno, ela é laranja, ela tem beta-caroteno. Beta-caroteno é um pigmento, é o que faz a cenoura ser laranja, o beta-caroteno. Então tu nunca sabe o quanto de nutriente tem ali dentro, se o que tu está comprando realmente tem o que tu está comprando. E tu não sabe o que foi colocado ali. O processo para se fazer isso é um processo que deveria ser muito mais bem fiscalizado do que é. Então aqui tu tem muito mais nutrientes diferentes que te trazem benefício. Aliás, todos os estudos que já foram feitos comparando administrar a molécula, isso no estudo, quando eu falei da blueberry e do mirtilo, é bem evidente. O mirtilo é a frutinha e a molécula, o princípio ativo dele é a antocianina, que é um tipo de flavonoide. Tem estudos para a prevenção de Alzheimer que mostraram não fazer nada, dar a antocianina ou flavonoide e dar extrato de mirtilo, isso é mirtilo, blueberry esmagada, suplementada. Então, o benefício foi menor em quem não fez nada, ele foi maior em quem tomou a antocianina e ele foi muito maior em quem comeu a fruta, em quem comeu o blueberry. E eles acham que isso é porque dentro disso daqui tem muito mais coisa que faz bem que a gente ainda não sabe. Então, a primeira coisa é, aqui tem muito mais coisa que faz bem que a gente ainda não sabe. A segunda coisa é, aqui dentro, num comprimido, tu nunca sabe o que vai ter, o que tem o que foi colocado ali. E, especificamente para o beta-caroteno, para a cenoura, a recomendação é não usar suplementação. Não consumir suplementação de beta-caroteno. Isso está na diretriz brasileira e isso está nos artigos de revisão que eu vou botar aqui na referência. Eles fizeram estudos que eles deram beta-caroteno para as pessoas
para ver prevenção de doença cardiovascular, para prevenção de câncer. E eles mostraram que quem consumiu grande quantidade de beta-caroteno isolado teve mais câncer de pulmão do que as outras pessoas que não fizeram nada. Então ela e não melhorou a doença cardiovascular. Então o consumo de suplementação de beta-caroteno, ele não é, está escrito, não recomendamos suplementação de beta-caroteno. Recomendamos comer mais frutas. Em vez disso, os esforços devem ser direcionados para um aumento de consumo de frutas e vegetais ricos nesses nutrientes. É o que está na diretriz brasileira, que está aqui embaixo, se vocês quiserem ler. Isso acontece porque, de novo, tu está tentando simplificar muito o funcionamento de uma coisa extremamente complexa que é o teu corpo. Aqui dentro, talvez não seja o beta-caroteno, talvez seja como os diferentes nutrientes que tem aqui dentro trabalham em conjunto e isso que previne. Então, tu achar que com um comprimido, uma suplementação de uma coisa, tu vai resolver vários problemas da tua saúde, é otimista. E eu não entendo por que tu vai atrás de fazer isso, por que tu vai atrás de suplementar e de tomar mais comprimido do que tu precisa, se tu consegue a mesma coisa, não só a mesma coisa, tu consegue uma coisa melhor indo no mercado e tendo uma alimentação mais saudável. E é por isso que o consumo de cenoura previne doença do coração. Legal, né? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Eu acho que eu divaguei já bastante. E eu espero que tenham gostado. Se tem alguma coisa mais específica que vocês queiram ver, por favor, comenta aqui. Um grande abraço.